Fala, galera! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo no quarto 101 está... Larissa, humilde entusiasta do cinema, nada comparável à sabedoria milenar do Thiago, porque a quantidade de filmes que o Thiago viu equivale a milênios em tempo humano. Que isso? E... verdade. Essa é a verdade, apenas isso. Então diz aí, Larissa, você viu algum filme bacana nessa semana para indicar para os nossos ouvintes? Bom, o que é um filme bacana, né? Eu não vi, assim, nenhuma pérola e tal. Eu me diverti com o Homem-Aranha, Longe de Casa, em português, eu acho, Far From Home. E antes eu acabei vendo o Spider-Verse também, o Aranha-Verso. Eu gostei, é divertido, entendeu? Assim, adiantando sutilmente o tema, para quem consegue pensar ressalvas em relação à perpetuação do modelo do herói branco americano, protetor do multiverso, puro de coração, tá valendo, entendeu? Eu consigo. Então, tá tudo bem. Eu vi ontem um filme chamado O Alerta Vermelho da Loucura, de 70. É um giallo bem interessante. É um filme do Mário Bava, que foi quem criou o giallo, né? O primeiro giallo. Giallo, para quem não sabe, são os filmes policiais da Itália. Né? Giallo vem do termo giallo, lá em italiano, que significa amarelo. As capas dos livros de suspense policial, né, lá na Itália eram de cor amarela. E aí, quando começaram a fazer filmes inspirados em filmes do Hitchcock, em filmes de suspense, essas coisas assim, eles chamaram o gênero de giallo. Esse filme, O Alerta Vermelho da Loucura, ele meio que subverte alguns dos temas, né? Porque a maioria dos gialli são mistérios para você descobrir quem é o assassino. Nesse daí, não. Nesse daí você sabe, na primeira cena, você já sabe quem é o assassino e ele é o personagem principal e você segue esse personagem. Tem muita coisa desse personagem que lembra muito o Patrick Bateman, do Psicopata Americano. Realmente bem bacana. Mas então, agora vamos entrar no tema do episódio. O tema do episódio é Sociedades Distópicas. A escolha do tema foi totalmente aleatória. Não tem nada a ver com a situação que a gente vê. Peguei uma gripe essa semana, tá? Não, essa tosse não quer dizer que esteja dizendo que é mentira isso que eu falei. Não. É realmente uma tosse mesmo, uma tosse que não tem nenhuma conotação irônica em absoluto. Poderia até ter editado isso, mas eu não editei, não sei porquê. Vamos conversar sobre sociedade disciplinar e sociedade de controle, então. Sociedade disciplinar foi uma ideia lá do Foucault, né? Que ele acredita que a disciplina seria o contraponto aos ideais iluministas, né? Então, ele vai falar em Vigiar e Punir, né, que as luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. É uma ideia interessante, né? Se você pensar assim, principalmente quando você começa a pensar... Eu sou economista, eu sempre penso em economistas. Se você começar a pensar em iluminismo escocês e teoria marginalista que começa a surgir nesse contexto também, isso vai diretamente ao encontro da ideia de maximizar a produtividade, que está no cerne da ideia de sociedade disciplinar, de você criar disciplinas, categorias, caixinhas dentro das quais as pessoas podem se especializar, né? A ideia do Bentham também, né? Você falou em maximizar a produtividade, eu lembrei do utilitarismo do Bentham, que foi, por sinal, quem criou a ideia do panóptico. Exatamente, o panóptico, que será fundamental na discussão de ambos os filmes que falaremos, mantendo um mistério, um pouco mais à frente. A gente pode até falar um pouquinho. O Bentham, ele escreveu um texto chamado Panóptico, que era composto de várias cartas, né? Isso aí eu estou pegando na minha dissertação de mestrado. Na segunda carta, ele vai apresentar as ideias gerais. Como é que é o panóptico? O panóptico seria um edifício circular, né? As celas dos prisioneiros estariam nas circunferências, né? Essas celas seriam separadas uma das outras, fazendo com que os prisioneiros encontrassem-se cingidos do contato um com os outros. O alojamento do inspetor ficava no centro do edifício, tendo espaço entre a circunferência e o centro o mínimo de estruturas entre elas possível. Cada cela deve ter, do lado de fora da circunferência, uma janela. Do lado de dentro, um gradeado de ferro
que impeça a iluminação do lado do vigia, ou seja, a luz deve chegar até o vigia, mas impedir que os internos o vejam, né? Fazendo-se até o uso de persianas. Então, seria uma ideia de que, assim, ele percebe os detentos, mas os detentos não veem ele. É como se fosse uma autoridade meio abstrata, né? Daí a gente vai ver também nos dois casos, né? E como essa ideia leva a uma autovigilância, né? À medida que você não sabe se está sendo observado ou não, você acaba se auto-observando de uma forma que é muito, talvez muito superior à capacidade que qualquer um externamente consiga exercer vigilância sobre você. Então essa é a grande chave, digamos assim, do panóptico. A gente podia falar sobre a sociedade de controle, lá que o Deleuze vai falar que a sociedade disciplinar funcionou por um tempo. É fábrica, o hospício, a prisão, todas essas coisas, todos esses lugares fechados que serviam como uma ideia de panóptico, onde as pessoas estariam sendo observadas, essa ideia de espaço fechado se quebra. E aí toda a sociedade passa a ser controlada. Você tem não apenas lugares fechados, mas como o espaço inteiro. E é uma coisa muito mais fluida. Então tem uma noção de que se a disciplina marcava o tempo pelo relógio, controle, percebe que o tempo cronológico é na verdade pouco produtivo. É mais inteligente pensar qual o melhor momento. Em que momento pode se extrair mais de cada tipo de corpo? Para cada corpo, uma medida. A captura do tempo se dará no campo da heterogênese. Você rende mais à noite? Fique à vontade para fazer seu horário. É um controle muito mais fluido do que você tem na sociedade disciplinar. E eu acho que é mais fluido e, ao mesmo tempo, depende profundamente da internalização primeira do conceito de disciplina, né? Porque você só pode mudar para essa forma de flexibilidade produtiva à medida que você tem disciplina para buscar a produtividade onde quer que ela esteja no momento em que ela se apresentar. Então, é uma evolução que definitivamente depende da disciplina como uma base fundamental e profundamente internalizada. O Deleuze, ele profetizou o smartphone, basicamente, né? Ele realmente deve estar olhando as pessoas, assim, respondendo o WhatsApp do trabalho de madrugada, com aplicativo de controle de fitness, assim, ele deve estar assim, profundamente deprimido na conta. E é voluntário, né? É profundamente voluntário. Profundamente voluntário. As pessoas estão abrindo mão delas mesmas por livre e espontânea vontade. Qual foi o filme que você escolheu para mim, Thiago? O filme é 1984, de 1984. Sensacional. Spoiler, gente, tem spoiler. É spoiler full a parada. Mas assim, você sabe, né? Tudo bem, de repente sobre o outro filme, talvez você não saiba, mas 1984 você sabe, né? Você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Que nem chegar assim, falar de Guerra nas Estrelas. Pô, Darth Vader é o pai do Luke. Pô, spoiler, né? Não. Sim. Norman Bates é a mãe dele, no Psicose. Norman Bates é a mãe dele. Né? Assim. É desse tipo de spoiler que a gente tá falando. Que você já sabe. 1984, de 1984, dirigido por Michael Radford e roteiro também de Radford, adaptado do romance de George Orwell, estrelado por John Hurt, Richard Burton, Susanna Hamilton e Cyril Cusack. Foi o último filme de Richard Burton, aliás. O filme, 1984, é bastante fiel ao romance no qual ele se baseia. Eu fiz o dever de casa de ler de novo nesses últimos dias para confirmar essa primeira impressão que eu tive. E trata de alguns poucos meses na vida de Winston Smith, funcionário do Ministério da Verdade, membro de baixa importância do partido que governa a Oceania, uma das 3 superpotências mundiais em que o planeta se dividiu depois de guerras nucleares algumas décadas antes. Durante esse período de poucos meses, inclusive uma curiosidade aqui, o filme foi teoricamente produzido no mesmo time frame, exatamente na mesma época em que o George Orwell pensou a história, de abril a mais ou menos junho de 1984. E durante esse período, o Smith comete 2 crimes que ele tenta manter em segredo, sabendo sempre que eventualmente ele vai ser pego pela polícia do pensamento. Ele começa a escrever um diário
onde ele manifesta todo o seu real desprezo pelo partido e pela sociedade em que ele está vivendo, e inicia um relacionamento com uma mulher, membro do partido, fora do casamento. E a partir esses dois atos de rebeldia, a história começa a se desenvolver. Uma das coisas que eu gostaria de falar é como o Michael Radford ele buscou apresentar esse filme não como uma sociedade futurista, mas assim, tipo, seria a tecnologia desse filme como se fosse um futuro de 1948, que foi quando o Orwell escreveu o livro. Né? Então você tem as máquinas, os computadores, essas coisas assim, são muito mais próximas a uma ideia de que o pessoal de 1948 imaginaria que estaria acontecendo em 84 do que realmente estaria em 84, em termos de tecnologia. Sem dúvida. E isso eu me pergunto assim que, eu não sei se você chegou a ler sobre isso, mas assim, eu me pergunto que tipo de efeito ele estava buscando ao apresentar em 1984 um futuro distópico, entre aspas, que se passa naquele momento e é completamente diferente do que estava acontecendo, assim. Que tipo de reflexão ele estava buscando, assim. Mas se bem que nessa época, isso eu não pesquisei não, mas aí uma coisa que eu tô pensando agora. Nessa época você tem a Thatcher lá na Inglaterra. Sem dúvida, mas a Thatcher, bem ou mal, se você refletir, ela é em tese o oposto do partido e do que se discute como utopia em 1984, né, no livro. Ela é neoliberal, ela é totalmente pró-individualismo, pró-lucro, digamos, iniciativa privada. Então, tem uma coisa assim sofrida acontecendo com o proletariado na Inglaterra em especial, mas no Brasil a gente teve a década perdida e nos Estados Unidos eles estavam começando a tentar se recuperar de uma crise econômica muito ruim com o Reagan e enfim, mas toda a temática era um capitalismo profundo, né? E um liberalismo muito individualista. Então, é interessante, mas eu acho também que é diferente. E talvez seja diferente de propósito, para marcar similaridades entre diversos tipos ideológicos e onde você pode chegar seguindo extremos em cada um deles. Enfim, é um tema. Outra coisa que me chamou atenção também no filme é a questão da propaganda, né? Você tem aqueles filmes de propaganda, você tem aquela... O filme se abre com o vídeo, né? Os 2 minutos de O ódio. filme, ele é quase ipsis literis o livro. Ele não é praticamente apenas na medida do possível para um filme de 1h50. Os cortes que são feitos são quase que 100% com a finalidade de tornar a história praticável dentro desse período de 1h50. Os diálogos são iguais. Eles praticamente não fizeram adaptação sequer nos diálogos. E a presença dessas falas, dessa propaganda no teleprompter, onde quer que eles estejam, no filme você está sempre escutando o teleprompter, né? Falando que a produção de botas aumentou em 19%, a produção de chocolate aumentou de 20% para 25%, que na verdade caiu de 30% para 20%, mas enfim. Isso no livro é o tempo todo também. E é uma coisa que aparece muito no nosso outro filme, né? Mas a gente vai falar sobre propaganda no outro filme depois. E uma outra coisa também, que aí você podia falar da novilíngua, porque assim, o controle deles é mais que ele ficar vigiando, ele fazer essa propaganda. Eles querem reeducar as pessoas, querem controlar o vocabulário das pessoas. Vão tirando palavras, né? Então ele fala no filme, né, que It's a beautiful thing, the destruction of words. Sugar, 2.4%. You won't have seen the dictionary, 10th edition yet, Smith? 7.5%. It's that thick. Coffee, 8%. The 11th edition will be that thick. aí depois eu lembrei que eles não falam tamanho, eles mostram. Você tem nessa cena um dos caras falando, né, mostrando com o dedo assim a 10ª edição, que é um catatal grande, assim, o tamanho de um dicionário mesmo. E aí quando ele vai falar da 11ª edição, faz com os dedos como se fosse um folheto, um encarte ou coisa parecida. Você vai vendo que assim, o controle também passa pela linguagem. Eu acho a novilíngua um aspecto muito atual, digamos assim, do 1984. Ele é surpreendentemente atual.
porque o cerne da discussão é justamente como você está falando, é limitar a capacidade de pensar fora do que o partido prescreve como realidade, impossibilitar uma complexidade de raciocínio fora do quadrado delimitado pelo partido. Eu até compartilhei com você um artigo que eu li sobre uma entrevista com o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol muito lido, em geral, nas disciplinas de humanas, né? As famigeradas disciplinas de humanas, onde todos fumam maconha e fazem festas com travestis ou almejando se tornar travestis, né? Segundo o nosso governo atual. O Castells, ele fala sobre como a desfiguração da educação, que não é só uma característica do Bolsonaro, o discurso anti-intelectual, ele está presente em todas as ondas de discurso populista que existem globalmente. Bom, não vou falar todas, mas enfim, você tem isso na Itália com o Salvini, você tem isso com o Trump, e você definitivamente tem isso aqui no Brasil. Aliás, aqui não, porque eu não estou no Brasil, mas aí no Brasil. Essa desfiguração da educação como parte de um mecanismo para tornar a população mais maleável a aceitar absurdos, ela é muito, muito claramente, o objetivo da Novilíngua é esse, e ela está se manifestando de maneiras muito interessantes nesses discursos anti-intelectuais, que de fato estão sendo efetivos, né? Infelizmente. Mas, enfim. Então é isso, a Novilíngua é Eu também queria aproveitar e perguntar sobre o duplo pensar, né? Que todo mundo fala de duplo pensar e tal. Lá, o duplo pensar também é uma característica muito atual dos líderes populistas que tomaram de assalto nosso planeta. É a capacidade de você efetivamente acreditar em qualquer coisa que você deseje ou que seja dita a você. Então, se você vê 4 dedos na sua frente, mas é dito a você que na verdade são 5, você ter a capacidade de não apenas dizer, mentir, são 5, mas efetivamente acreditar que são 5. E isso é o duplo pensar, é você moldar a realidade, porque a realidade não existe fora da mente. Não é uma coisa objetiva que existe fora do ser humano. A realidade ela é moldada pela mente. Não existe nada fora do humano nesse sentido. É engraçado, no livro, durante um dos discursos que são feitos por um membro do partido, o membro fala: se eu disser que a Terra é o centro do universo, a Terra é o centro do universo. E você tem por aí filósofos, astrólogos de direita que moram na Virgínia, que ficam falando por aí que não foi comprovado o heliocentrismo até hoje, que o geocentrismo e o heliocentrismo são teorias equivalentes e que Einstein, inclusive, inventou a teoria da relatividade para tentar defender a falida ideia de heliocentrismo que ninguém na comunidade científica até então conseguiu provar. Então, assim, você vê que realmente o duplo pensar ele é uma coisa muito possível, comprovada. E um outro exemplo do livro que é interessante, você pensa que você estava em 1946, o Winston Smith, uma hora ele está tentando testar o duplo pensar e ver se ele estava finalmente aprendendo essa capacidade, e ele, para testar isso, ele tenta se convencer de que a Terra é plana. Quer dizer, né? Vou tentar me convencer de um absurdo, que a Terra é plana. Não, mas ninguém fala que... ninguém fala que Terra é plana. É tossir de novo. Essa tosse, pois é, essa tosse, tem que tratar essa tosse, Tiago. Não tem. E não tem nenhum filósofo astrólogo que mora na Virgínia que diz que não aprova que a Terra não é plana. São 2 ferramentas interessantes que, obviamente, modernizadas de uma forma que o Orwell não tinha pensado, elas estão presentíssimas em discursos autoritários, com objetivos autoritários. Tem uma outra ferramenta, eu não sei o nome em português, que é o Crime Stop, né? Que é, na verdade, a faculdade de você parar, mesmo por instinto, né, no limiar pensamentos perigosos. Isso inclui, né, o poder de não entender analogias, de falhar em perceber erros lógicos, de não entender simples argumentos, né, se eles são contra o Ingsoc. Ingsoc é o nome da ideologia da Oceânia, que é esse país distópico
dentro do qual a história acontece. Novilíngua para socialismo em inglês, se eu não me engano. Até mesmo se entediar ou se repelir qualquer tipo de pensamento capaz de levar a direções heréticas. Ou seja, o Crime Stop, segundo Orwell, significa estupidez protetiva. Você realmente se tornar estúpido, se tornar burro, para não pensar contrário ao partido. Estupidez é realmente uma coisa que está no cerne do filme e do livro, né? A estupidez como ferramenta de manutenção e de crescimento do autoritarismo, de doutrinas autoritárias. E é interessante que também, tanto no livro quanto no filme, fala-se sempre que a salvação está na prole, no proletariado, na verdade. Eles chamam de proles, mas em português é o proletariado. Porque o proletariado ele é considerado estúpido por natureza. Então, dentro do contexto do partido, do raciocínio do partido, se eles são estúpidos por natureza, eu não preciso nem perder meu tempo com essas pessoas. E eles têm uma vida muito mais livre do que os membros do partido. E eles têm uma linguagem livre. Eles falam Cockney, né, que é um dialeto, digamos assim, mas considerado menos erudito do inglês, principalmente o inglês britânico. E os outros não, os outros falam novilíngua. Os membros do partido têm que falar novilíngua. É interessante que, no final das contas, não existe uma resolução em relação a essa questão, né? Se o proletariado é ou não a saída. Mas é uma ideia muito... Para um livro que critica o comunismo, apesar de que o Orwell já disse que ele não critica o comunismo, ele critica o autoritarismo, a perversão de qualquer sistema ideológico. Na verdade, ele já disse isso. Mas para um livro que, bem ou mal, fala sobre questões que foram colocadas em prática durante governos comunistas, é bem interessante você colocar essa semente de uma ideia de que a revolução que vai trazer a liberdade de volta está no proletariado. Vamos falar sobre o filme. O que você achou do John Hurt no filme? Cara, eu gostei muito do John Hurt. Ele faz um trabalho muito bom de trazer... Na verdade, eu gostei de todos os atores do filme. Todos eles, eu acho que entraram no espírito que o diretor e roteirista tinha como intenção, que era ser um retrato mais fiel possível do livro. E eles se imbuíram, cada um, muito profundamente do espírito dos seus personagens. E o Hurt é um excelente protagonista, ele faz um trabalho incrível. Eu achei o Richard Burton particularmente bom também. Foi o último trabalho dele e é um trabalho difícil, porque o O'Brien, ele é um personagem muito dúbio, né? Ele é charmoso, ele inspira confiança, ele tem um ar de intelectualidade e, ao mesmo tempo, ele é certamente o personagem mais duro de toda a história, o mais terrível. E carregar isso para a tela é um desafio que eu achei que o Burton executou fenomenalmente, assim, muito bem. Uma coisa interessante dos dois é que tem uma cena de sonho em que o Winston Smith ele sonha com o O'Brien e o O'Brien fala para ele: nós vamos nos encontrar num lugar onde não tem escuridão. E é curioso que eles acabam se encontrando na prisão e é um lugar onde a luz não apaga. É um lugar realmente que não tem escuridão. Eu achei tremendamente interessante isso. Eu queria falar também sobre a abolição do orgasmo, né? Você vê que assim, tipo, o controle do grande irmão, né, dessa líder do partido, busca também abolir o orgasmo. Pois é, na verdade, foi ótimo você ter trazido isso, porque na verdade são dois pilares, eu acho, sobre os quais se apoia a dominação completa do partido, né? Um deles é a capacidade de refletir, que a gente já conversou, reduzir a capacidade intelectual a partir da redução da própria capacidade de expressão. O outro lado é justamente a eliminação do prazer e da emoção, do vínculo afetivo. Aliás, é mais do que o vínculo afetivo, esse vínculo de necessidade, de instinto primal que liga duas pessoas, porque eles entendem o quão poderoso é o amor e o desejo, e isso não é de nenhuma forma interessante para o partido, né? Que você tenha qualquer outra agenda que não seja amar o partido. E por outro lado tem uma discussão interessante que agora eu não me lembro mais se está no livro e no filme ou só no livro, mas a Júlia, em um determinado momento, fala que a eliminação do orgasmo
gera uma energia que não é canalizada para lugar nenhum e, portanto, passa a ser canalizada para o partido e para o ódio que o partido alimenta nas pessoas, né? O ódio contra o estrangeiro, o ódio contra o inimigo e o inimigo interno. A gente pode falar do Goldstein ou Goldstein, né? É esse inimigo interno, ele escreveu livros, mas você não sabe se ele é real ou não, né? No final, o próprio O'Brien fala que foi ele que escreveu o livro. Um outro ponto também que eu queria falar, não sei como é que ele fala isso no livro, mas o Winston Smith fala que as músicas populares são feitas por computador. Sim, tudo é feito por computador. Dizem que até pornografia também é. A pornografia, os filmes, os livros, tudo é feito por computador. Tem níveis de qualidade também, tem as coisas que eles produzem para o proletariado e as coisas que são produzidas para os membros do partido. E, obviamente, dentro do partido existe os membros externos, digamos assim, o outer party, eu não sei como é em português, e o inner party, que são os membros mais altos do partido, né? O inner party. E uma coisa que para mim é interessante, até que ponto o que se diz sobre o que acontece com os membros mais altos do partido, os acessos que eles têm, até que ponto é real e até que ponto não é. Porque o tempo todo se diz que os altos membros do partido têm acesso a coisas melhores. Eles têm acesso a chocolate melhor, café de verdade. Será? Ou será que isso também é uma ilusão criada para que as pessoas pensem que existe uma possibilidade de corrupção dentro do partido e que na verdade não existe? Eu pergunto isso por causa do personagem do O'Brien, né? Que ele próprio serve vinho e desliga o teleprompter e na verdade, será que ele realmente tem esses privilégios ou ele estava querendo dar a impressão de que ele tinha privilégios que ele usava para fortalecer a corrupção do Winston, né? Para ele se sentir à vontade. Eu tô aqui com uma pessoa corrupta como eu. Ficou para mim essa questão. Falou uma coisa na questão de corromper o Winston, é uma coisa que, assim, desde o começo, você vê que um determinado personagem que estava lá na área do proletário auxilia ele, oferece um monte de coisa para ele, e aí no final o cara trabalha pro partido. Tava querendo fazer de tudo para corromper o Winston, né? Ele dá aquela esfera com o coral, né? E oferece o quarto, né? Você vê que assim, tipo, não é o Winston que pergunta, eu queria um quarto. Logo, uma das primeiras vezes que você encontra com ele, o cara oferece, fala, tem um quarto aqui. É como se, assim, o Winston já, do começo, já estava predestinado a ser corrompido, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né? Tanto ele quanto o O'Brien, né? Já estavam de olho nele, já estavam de olho no Winston. Pensando em termos práticos, eu fico imaginando como seria possível você gastar tantos recursos e energia do Estado falido para corromper a pessoa, para depois descorromper a pessoa e matar a pessoa. É realmente assim, eu acho que de tudo no filme, essa é a parte mais ficcional de todas, assim, não é viável. Mas, enfim. Você falou do Estado falido, eu lembrei, né? A Oceania está sempre em guerra. Quer dizer, ela sempre se apresenta nos momentos lá de 2 minutos de ódio. Ela fala que está em guerra. Com quem ela está em guerra vai mudando, mas ela está sempre em guerra, né? E esse estado de guerra é uma parte importante também do filme, porque a guerra é mais uma desculpa para ter um Estado autoritário do que realmente uma situação que realmente existe. A guerra ela tem várias funções. Isso talvez fique mais claro no livro do que no filme. Ela tem essa função de instilar medo e criar um inimigo. Ela também tem a função de mover a economia de uma forma geral em torno da guerra. E, ao mesmo tempo, ela tem a função de destruir. A guerra permanente ela é uma justificativa para uma destruição contínua. E a destruição contínua promove a possibilidade contínua de reconstrução também. Eu tenho a impressão de que a guerra ela existe. A guerra está acontecendo de fato. Inclusive o O'Brien fala que o que ele escreveu no livro, que o livro que supostamente teria sido escrito pelo Goldstein, mas na verdade foi escrito pelo partido, que o que está escrito no livro
é de fato verdade, exceto pelo plano final que o Goldstein traça, que seria do proletariado fazer a revolução, que o O'Brien fala que isso que isso é uma idiotice, que isso não tem a menor chance de dar certo. Mas a parte descritiva do livro, ele diz que é verdadeira. E nessa parte descritiva se fala que os outros dois estados, a Eurásia e a Estásia, que essas guerras de fato existem, esses estados de fato existem, e eles são essencialmente iguais à Oceania. Então, na verdade, ganhar a guerra para o povo não significaria nada. Então, só para terminar, eu queria falar sobre a nova geração que está surgindo desse controle desse estado disciplinar, desse estado de controle, que se reflete muito nos garotos, né? Você vê os garotos são praticamente você, tipo aquela infância hitlerista, coisa parecida, né? Você vê que a filha do Parsons, né, o vizinho do Winston, denuncia o próprio pai. Aquilo que a gente estava falando, né? Que esse amor, os laços familiares realmente estão cortados nessa nova geração. Essa geração está toda imbuída no interesse do partido. Tá satisfeito com 1984? Vamos passar pro próximo? Qual foi o filme que você escolheu pra mim? O filme que eu escolhi pra você foi Minority Report. Minority Report, de 2002, dirigido por Steven Spielberg, escrito por Scott Frank, baseado no conto de Philip K. Dick. No elenco estão Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton e Max von Sydow. Vamos lá, a sinopse do filme. Então, a gente está em 2054. O crime está virtualmente eliminado em Washington, D.C., graças a uma tropa de elite chamada pré-crime. Né? Eles usam 3 psionicos, 3 mutantes, que eles chamam no conto, com poderes especiais para ver o futuro e alertar sobre crimes que aconteçam antes de eles acontecerem. O personagem principal é o John Anderton, que lidera esse pré-crime e acredita que esse sistema funciona perfeitamente. Um dia, entretanto, os precogs predizem que o Anderton vai cometer um assassinato nas próximas 36 horas. Pior, o Anderton nem conhece a vítima. Então ele decide solucionar esse mistério e descobre a existência de um troço que ele chama de Minority Report, que é o relatório minoritário português, que pode dar uma história diferente e pode dizer que o Anderton é inocente. Vamos começar com uma curiosidade. Você sabia que esse filme, inicialmente, tinha a ideia de ser uma continuação do Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger, sabe? Rapaz, isso seria sofrido, eu acho. Assim, eu já não sou a maior fã que o Vingador do Futuro tem. O Schwarzenegger, ele me diverte. Mas esse filme, especificamente, eu não sou uma das maiores fãs, entendeu? Realmente, assim... E a verdade é que eu me acostumei com Tom Cruise nesse papel, sabe? Eu não consigo trocar por Schwarzenegger, não. E o roteiro original dessa história ia ser uma salada que ia terminar com Marte colidindo com a Terra. Tipo, um troço de doido. É sério isso? É sério. Porque o Vingador do Futuro termina em Marte, não termina? Então, termina. Com ele é aquele negócio que a pessoa começa a inchar o olho, né? Que não consegue respirar, aí consegue no final, dá tudo certo. Meu Deus do céu. Vamos falar sobre a propaganda, e nesse caso nos dois sentidos de propaganda. Você tem aquela propaganda institucional dizendo como o pré-crime é maravilhoso, como está tudo resolvido. É importante porque o pré-crime ele só funciona em Washington. E tem uma proposta correndo no Senado para que ele seja nacionalizado. E você tem uma propaganda falando assim, olha, vote sim, é importante que o pré-crime seja expandido para todos os Estados Unidos e tal. E uma outra coisa também bizarra, assim, tipo, em termos de propaganda, é a própria propaganda, né? O próprio anúncio, o próprio em inglês, né, aquele product placement, né, do filme, que é realmente muito estranho, né? O Tom Cruise tem uma hora que ele entra num shopping e aí as lojas vão lendo a retina dele e vão fazendo ofertas direcionadas para ele. Personalizadas. Personalizadas. Isso é muito similar ao que acontece hoje, né? Exatamente. Você entra na Amazon, vai procurar, um livro, alguma coisa assim. Você entra no Facebook e ele fala assim, olha, você estava procurando o livro tal aqui, ó. Então você estava procurando,
sei lá, bicho de pelúcia. Aí vai mostrando melhores ofertas de bicho de pelúcia aqui. Antecipar isso em 2002 foi realmente, quer dizer, antes, né? O filme foi lançado em 2002. É surpreendente, assim, porque fora o fato de que a gente ainda não vive nessa sociedade hiperholográfica e a questão da tecnologia em si, de onde vem a pegada, né? No filme já é estritamente biológico. Eu acho que a gente está perto disso com essas tecnologias de reconhecimento facial. Mas, por enquanto, ainda é digital, mas fora isso, é a mesmíssima coisa. Uma outra coisa interessante do filme é o nome dos três, né? Dos precogs. Você tem a Agatha, o Arthur e o Dashiell. E o nome desses três precogs vem de três autores de livros de suspense, né? Você tem a Agatha Christie, Dashiell Hammett e o Arthur Conan Doyle. Você tem várias referências. E você tem também o personagem do Max von Sydow se chama Lamar Burgess, em referência ao Anthony Burgess, né, do Laranja Mecânica. E você vê que o Laranja Mecânica também é uma sociedade distópica, é uma sociedade de controle, e tem uma referência bem clara no Minority Report, que é aquela cena que o Tom Cruise troca de olho. Numa época que o Spielberg ele já estava envolvido no projeto do filme do menininho, do robozinho, AI. Então você vê que talvez as referências ao Kubrick também tivessem muito frescas na mente dele, né? Eu li o conto, assim como você, para preparar para 1984, você leu o livro, eu li o conto do Philip K. Dick. É totalmente diferente. Assim como o 1984 é muito fiel ao livro, o Minority Report é totalmente diferente. Você tem os dois personagens principais, né, o John Anderton e o Danny Whitworth. A história é sobre esse troço de pré-crime, mas tirando isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, até o mesmo crime que o John Anderton é acusado, né, o homicídio, é de um militar que estava querendo dar um golpe de Estado, sabe? Na verdade, não era nem golpe de Estado, ele queria dar um golpe e acabar com o pré-crime. É bem diferente, é bem diferente. John Anderton é mais velho, a esposa do John Anderton tem uma presença muito mais frequente. E é um lance muito mais disso, assim, tipo, ele não sabe quem é que ele vai matar, ele descobre quem ele vai matar, o cara que ele ia matar encontra com ele e fala assim, você vai me matar, não sei o quê. E aí ele quer entregar o cara pro exército, tem várias conspirações no meio, isso tem também, mas só que assim, o tema é totalmente diferente. O conto é bem, bem bom de ler, assim, são 50 páginas, eu li uma sentada, assim, mas eu não sei, mas a história eu gostei mais do filme, vou dizer que eu gostei mais do filme, achei o filme com algumas coisas mais interessantes. Assim como o conto, tem um lance meio noir no filme, né? Então você tem um detetive que está sendo perseguido e você tem toda aquela ideia do detetive meio que alcoólatra tem no filme noir. O John Anderton é viciado numa droga, né? E por coincidência o nome dessa droga é lucidez. Em inglês é clarity. Ideia meio que trágica. E que por coincidência essa droga que ele é viciado é a droga que foi usada para criar os precogs. Isso me lembra um pouco Duna, né? A ideia de você usar uma droga que, dependendo da dose, você cria uma capacidade sobre-humana de percepção psíquica, ou enfim, até de controle do próprio corpo das mais diversas formas, assim, é bem Duna isso. Agora eu sei porque que o Jodorowsky quis fazer o Duna. Duna é ótimo. Uma outra coisa também interessante é um aspecto também religioso, né? Tem noções, vários aspectos que são relacionados à religião nesse filme. No livro não tem isso, mas no filme tem, e principalmente assim, tipo, na cena da água, em que da banheira que o Tom Cruise mergulha na água com os olhos novos, mas sem poder ver, e as aranhas vão em cima dele para que ele se identifique. Tem muito lance do batismo, né? O John Anderton entra e o senhor Yakamoto sai, né? Porque assim que ele sai e ele é identificado, ele deixa de ser o John Anderton para as aranhinhas e para as lojas, essas coisas assim, para ser o senhor Yakamoto. É um troço interessante, né? E você tem também essa noção de religião. O próprio filme fala sobre essa questão de religião. I find it interesting that some people have begun to deify the precogs. Precogs are pattern recognition filters, that's all. Yet you call this room the temple. Just a nickname. The Oracle isn't where the power is anyway. Power's always been with the priests.
even if they had to invent the Oracle. But you guys are nodding like you actually know what the hell he's talking about. Well, come on, Chibi. The way we work, changing destiny and all, I mean, we're more like clergy than cops. Jad, Yeah. go to work. Então você tem esse aspecto de religião, de um oráculo, e daqueles que interpretam o oráculo, né? Porque a figura mais importante numa religião é menos o oráculo e mais quem tem a legitimidade da interpretação daquilo que o oráculo, daquilo que o texto sagrado vai falar. Ele aborda, mesmo que en passant, mas ele aborda no filme. E uma outra coisa interessante também em relação à água, que a gente falou da cena da banheira, é uma coisa que você nota que, assim, sempre que um pai entra na água, eles perdem o filho. Porque, assim, você vê que o Tom Cruise perdeu o filho dele quando ele foi brincar lá com o filho, falando assim, eu fico dentro d'água por mais de 20 minutos, né? Vou bater o recorde da baleia. Aí ele mergulha na água, aí ele volta, o filho desapareceu. E a cena que é no Lively, né? A mãe da Agatha tá procurando a filha e ela acaba sendo afogada pelo vilão do filme, que a gente vai descobrir depois quem é. A outra coisa também, uma coisa que eu achei interessante é que, assim, não tem muita coisa a ver com o plot central do filme, mas no final do filme o Anderton volta para a esposa e ela está grávida. Agora, se você levar em consideração que a droga que ele é viciado é a droga que davam para os pais dos precogs para criar os precogs, a gente pode ter, assim, tipo, uma continuação, que é, assim, tipo, o filho do Tom Cruise é um precog agora. Eu espero que essa continuação nunca aconteça, mas poderia ter, realmente. É isso, eu gostei muito do filme, realmente gostei. Eu gostei do conto, mas eu consigo gostar mais do filme e eu acho que vale a pena assistir. Eu me pergunto o quanto desse filme não acabou se refletindo na estética que se seguiu no século XXI, na primeira década e até hoje no século XXI, porque se você parar para pensar, fora o fato de que as tecnologias são holográficas, elas são basicamente o que a gente tem hoje. Até os movimentos, a coisa de arrastar com as mãos, arrastar com os dedos, é o que a gente faz hoje, basicamente, só que numa tela, e não ainda numa tela holográfica. E a personalização do marketing, enfim, é muito curioso pensar sobre como foi premonitório esse filme. Vamos falar agora sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Larissa, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Olha só, também, de novo, nenhuma grande pérola. O último que eu vi que eu achei mais interessante foi o Shaft no Netflix. É curioso, mas porque, assim, ele diverte, eu acho. Mas é curioso você ver um filme que de uma marca, né, a marca Shaft, digamos assim, que por diversos aspectos ela é importante na discussão da representatividade afro-americana no cinema nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele é super retrógrado em questões de gênero, e ele faz questão de não se atualizar nesse sentido com um Shaft que se preocupa se o filho é gay ou não, se o filho é pegador ou não, se o filho é machão ou não, e, enfim, que tem uma noção de masculinidade muito atrasada, né? Mas, enfim, superando essas questões, ou enfim, colocando elas um pouco em mute, assim, você aproveita o filme. Eu vou te dizer que, no final das contas, eu gostei mais desse do que do de 2000. Eu gostei muito do primeiro. Eu ainda não vi os dois da trilogia original, porque essa trilogia Shaft não foi a trilogia original. A trilogia original foi Shaft, Shaft's Big Score, de 72, e Shaft in Africa, de 73. Eu não vi esses dois. Eles fazem um retcon meio bizarro, né? Porque no filme de 2000, o Shaft era o tio do Shaft. O Richard Roundtree é tio do Samuel Jackson. Bom, assim, aí a gente já tá dando spoiler também, enfim. Eu vi um filme que tem na Netflix chamado 78/52. É um documentário só sobre a cena do chuveiro de Psicose. É muito bom. Assim, é só sobre a cena. Foi uma cena que estava programada para durar
um determinado tempo, durou muito mais. Uma das cenas mais importantes, assim, tipo, da obra do Hitchcock, eu acho que... Não, eu diria que a cena do chuveiro do Hitchcock é uma das cenas mais importantes do cinema. Não apenas da obra do Hitchcock. Exatamente. Inclusive em termos formais, na maneira como ela foi feita. Assim, não é à toa que rendeu um documentário. Só ela. Realmente muito interessante, eu acho que vale muito a pena o pessoal dar uma olhada. Então, olha, vamos encerrar. Gente, muito obrigado por ficar conosco. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Pode visitar nosso site, né, podcast.cego.blogspot.com. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, né, com os amigos da Oceania, da Estásia, da Eurásia, ou mesmo se você tiver um amigo precog, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Aqui de Berlim, Larissa. Este foi o podcast Ponto Cego.